esse livro? Foi a viagem que Kardec fez em torno da França para ver como é que estava o movimento espírita, né? Então, esse aqui, o que eu usei como base foi a tradução do Alex Leal de Rodrigues, que é essa capa aqui, ou essa daqui, que ela é a primeira edição, essa é a segunda edição. E aqui é outra tradução feita pela FEB, né? Aquela foi feita pelo Clarim. Aqui são os locais visitados por Kardec. Ele visitou 21 cidades, né, por toda Paris, como está aqui representado nesse mapa. Quais são os objetivos dessa viagem, né? Por que Kardec fez essa viagem? Nossa viagem tinha dupla finalidade: oferecer orientações onde deste houvesse necessidade. Quer dizer, aqueles grupos que estavam necessitando de orientação, ele dava orientação, mas ele só dava se o grupo solicitasse, ele respeitava as pessoas. E ao mesmo tempo nos instruirmos a nós mesmos. Olha só como é que Kardec, né, tem uma questão de humildade, né? Saber que a gente tem sempre oportunidade de aprender. Então ele fala também em instruir. Em resumo, ele estabeleceu essas partes: divulgar o espiritismo, né, confraternizar, estimular os trabalhadores e orientar os dirigentes dos diferentes grupos. Então, em linha geral, esse foi o objetivo dessa viagem. Só para a gente, como curiosidade, ele percorreu 693 léguas, que representa 4.158 quilômetros. Tem ideia do que é isso? 4.158 quilômetros. Só para ter uma ideia, eu teve uma vez que eu caí na asneira de ir de carro daqui para Belém. E detalhes, sem parar, só para almoçar. Foram 2 noites e 3 dias. Foram 3.200 e poucos quilômetros. Isso a 150 por hora, em algumas estradas, porque a estrada não tinha nada. Foi uma loucura. Não façam isso não, que é loucura. Mas o Kardec percorreu 4.158 quilômetros. Isso em 7 semanas, aproximadamente 50 dias. Mais de 20 cidades, né? Precisamente 21 cidades. E o meio de transporte, qual foi? Trem. Mas não é o trem que tem hoje, não. É o trem, né, Maria Fumaça, que era 50 km por hora. Quer dizer, você vê, eu levei 3 dias e 2 noites andando a mais de 100 km por hora, né? Imagina no trem, né? E alguns trechos com carruagem, né? E a gente tem que lembrar também um detalhe: quantos anos Kardec tinha em 1862? Você sabe, Sr. Flávio? 1804, né? Então é só fazer a conta, né? Então ele já tinha mais de 50 anos. E se levar em consideração a época, né, já era uma pessoa com uma idade bastante avançada. E uma viagem dessa, os trens não eram tão confortáveis como é hoje, né? Era uma situação de muita... Então você vê o esforço que Kardec fazia, né? A viagem custeada também mesmo. A gente vai falar isso aqui. A gente vai... Não, é isso mesmo. Agora, por que Kardec efetivamente faz essa viagem? Eu coloquei aqui que foi o Espírito da Verdade que revelou a sua missão, né? Está lá no Obras Póstumas, onde o Espírito de Verdade diz para ele qual é a missão dele. E dentre essa fala do Espírito de Verdade, ele diz o seguinte: a sua missão não vai ser só publicar uns livros e pronto, não. Você também vai ter que se dedicar. Você também vai ter que, né, ir de encontro, né? Então, aí Kardec ali, ele entendeu qual era a mensagem do Espírito de Verdade, que ele precisava também fazer, ver como é que estava, tanto na França como na Europa, o Espiritismo. E ele não fez só essa viagem. A gente vai estar trabalhando nesse aqui que ele publicou. Essa viagem ele publicou, a terceira viagem. Essa aqui foi a terceira viagem dele. A primeira, todas elas foram no outono e inverno, tá? Todas as viagens foram no outono e inverno. Era um período em que a sociedade parisiense entrava em recesso.
e aí ele fazia essas viagens, quer dizer, em vez dele descansar, ele ia trabalhar, né? E a primeira viagem foi em 1860, ele visitou essas 3 cidades. Aqui em Lyon tem uma característica forte, porque foi em Lyon que ele nasceu. Mas logo que ele nasceu, ele começou os estudos dele, ele foi para a Suíça, né? Foi estudar lá no Instituto de Verdun, lá no Instituto de Pestalozzi. E quando ele se formou no Instituto de Pestalozzi, ele foi para Paris. E lá ele ficou se dedicando integralmente à educação. Ele tem muitos tratados na França que foi Kardec que criou na educação. Então, quando ele volta para Lyon, ele está voltando a primeira vez depois que ele saiu de Lyon, mais de 50 anos depois, né? Então você vê que tem uma coisa importante para ele. E outra situação que teve, que eu botei aqui, o operário, porque um dos dirigentes de um centro, lá um presidente de um centro lá em Lyon, era um operário, e ele ficou encantado com a recepção que o operário fez. E outro detalhe, nas reuniões estava tudo misturado, tinha empresário, tinha operários, tinha pessoas de alta patente dentro da sociedade, todo mundo ali sentado junto, estudando de igual condição. E Kardec chamou muita atenção disso aí. Na segunda viagem, que foi em 1861, ele já foi a 4 cidades, né? E aqui ele chamou a atenção dele uma coisa: nessa primeira viagem ele ainda encontrou muitas coisas esdrúxulas, né? Assim, coisas que fugiam um pouco da doutrina espírita. E a surpresa dele é que na segunda viagem ele já viu um avanço, já viu que algumas daquelas coisas já tinham sido abandonadas, os espíritos ali estavam avançando. E a terceira viagem, que a gente vai falar mais um pouco aqui, né, que vai ser o tema de hoje, ele foi em 21 cidades, teve a diminuição de médios de efeitos físicos, retratou isso, né, passou a ter mais médios de efeitos inteligentes, os fenômenos físicos diminuíram bastante, diminuição da curiosidade, né, as pessoas não estavam indo mais nas reuniões por simples curiosidade, e sim aumento da filosofia, e já entrando no terceiro período, que é a reforma da humanidade. Ele foi em mais de 50 reuniões, você vê como é que, né, foi dedicado. Na quarta viagem, que foi em 64, ele foi também em 3 cidades, só que aqui ele já chegou em Antuérpia, né, que é na Bélgica. E ele teve o primeiro encontro com Leon Denis. Leon Denis não era daqui não, mas ele foi, quando ele soube que Kardec ia lá, ele foi lá também para se encontrar com Kardec. Foi o primeiro, foi quando ele teve contato, o Leon Denis com Kardec, né? Foi aqui nessa viagem lá em 1864. E na quinta viagem, em 67, ele foi também nessas 3 cidades, e aqui tem outra característica, foi o último encontro dele com o Leon Denis, já na cidade de Leon Denis. Leon Denis era daqui, né, dessa cidade. Então, esse foi o último encontro que eles tiveram. Eles se correspondiam muito, né, o Leon Denis com Kardec. Mas o primeiro encontro foi aqui, em 64, e o último, antes de Kardec desencarnar, foi aqui em 67. São as 2 características assim, fortes dessas viagens. Aqui, novamente, as 21 cidades que ele foi, né, em 62, e agora a gente vai se especificar nessa viagem de 62. Aqui, novamente, os locais, né, que ele foi, e aquilo que o senhor Hugo falou, né, os gastos que Kardec fazia nessas viagens eram todos das suas economias. Ele não utilizava do dinheiro que era arrecadado, os benefícios da doutrina espírita, não. Ele utilizava os seus próprios recursos, né? Ele fez isso com muita propriedade, porque ele era acusado de usar recursos da doutrina espírita, e muito pelo contrário, ele colocava muito dinheiro na doutrina espírita, né, para poder divulgar. E aqui ele coloca isso, né, que os gastos da viagem, como todos decorrentes da relação que estabelecemos em favor do espiritismo, são cobertos por nós
recursos pessoais e nossas economias. Né? Lá na página 41, ele coloca: em resumo, nossa viagem tinha uma dupla finalidade: oferecer orientações àquelas pessoas que desejavam ter orientações, onde houvesse necessidade, e ao mesmo tempo nos instruirmos. Né? Mais uma vez ele ressalta, né, a questão de que a gente está sempre aprendendo. Né? Então Kardec aqui dá uma lição para nós hoje. Né? Eu falei ali da reunião do conselho. Né? Aqui nós fazemos parte do 23º conselho. Né? Eu e o Luiz é que somos representantes aqui do A Caminho da Luz. A gente vai em toda reunião. Né? Mas nem todas as casas espíritas vão. Umas acham que de repente não precisa, não tem nada que aprender. E aqui Kardec está demonstrando que a gente tem sempre algo a aprender. Né? Então é importante a gente ir nessas reuniões. A gente trocar informações com as outras casas. Na página 52 ele diz, ou melhor, na 51, quem vos convidou a vir, quando pagaste para entrar? Eu ressaltei isso aqui porque Kardec ele coloca o seguinte: que nas casas espíritas, como é de praxe, não se cobra nada. Né? Ninguém aqui, para entrar aqui, para participar do estudo, para participar de uma palestra, teve que pagar alguma coisa. Então tem até no livro dos médiuns uma colocação assim, que uma senhora, numa reunião lá, uma dirigente, foi acusada assim: isso aqui é um charlatanismo, uma pessoa que estava indo a primeira vez. Ela falou assim: então você faz o seguinte, você se retira e lá na saída você pega o dinheiro que você pagou. Aí ele falou: mas eu não paguei nada, então como é que vai ver? Para ver charlatanismo tem que ter algum interesse. Se você não está ganhando nada, qual é o interesse? Para que você vai enganar alguém se você não está tendo nenhum benefício? Né? Então sempre quando há uma situação de charlatão, pode ver que tem uma situação de dinheiro envolvido, porque ninguém faz nada de graça. Né? E na página 52 ele diz: uma entidade espírita deve prover as suas necessidades. Ela deve dividir entre todos suas despesas e nunca lançá-las aos ombros de um só. Né? Por isso que nós temos associados. Para quê? Os associados é que mantêm a casa. Isto é, paga a conta de luz, a conta d'água, né? Paga as despesas básicas para que a casa seja mantida. Então, os associados que se cotizam, né, e mantêm essas despesas para que a casa possa funcionar. E outras despesas mais. E Kardec ressalta isso. Isto é justo e não existe nenhum critério, nem exploração, nem especulação. Né? Kardec sempre ressaltou isso. E isso é uma característica forte da doutrina espírita. Desde as casas espíritas até o Conselho Espírita Internacional, nenhum dos diretores recebe um tostão para exercer essas funções. Todos eles, muito pelo contrário, colaboram para poder aquela instituição ir para frente. Então, isso é uma característica que é diferencial em quase todas as religiões, né? Porque na doutrina espírita isso é uma regra. Se alguém cobra, aí já está fora da doutrina espírita, está fugindo da doutrina espírita. Na página 62, ele diz assim: por mais que façam, jamais conseguirão fazer de sair da moderação e da regra que tem por conduta. Então Kardec ressalta que a gente tem que ter moderação, né? Não pode fazer as coisas assim, né, no entusiasmo. Você tem que ter, né, moderação. Ele também diz que a caridade como sentimento de benevolência, de justiça e de indulgência relativamente ao próximo, baseado no que queríamos que o próximo nos fizesse. Então, está até no filme de Kardec, retrata isso, o autor do filme, né? O Kardec fala isso para um padre, né, que ele é questionado, né, que o padre diz: fora da igreja não tem salvação. E o Kardec: não, o Espiritismo não pensa desse jeito. O Espiritismo não diz que só no Espiritismo tem salvação. Ele diz que fora da caridade não há salvação. Independente se você tem religião ou não tem religião, se você faz a caridade, você está no caminho certo. Essa é a questão.
Então ele ressalta isso. Sem caridade não há instituição humana estável. E não pode haver caridade nem fraternidade, na verdadeira acepção do termo, sem a crença. Né? Sem você crer em Deus. Na página 102, ele diz assim: os grupos são indivíduos coletivos. Não devem viver em paz. Ou melhor, que devem viver em paz, como os indivíduos, se realmente são espíritas. Né? Então, é porque uma das situações em que aqueles que combatiam o espiritismo tentavam fazer é colocar um contra o outro. Né? Então, Kardec ressaltava isso. Né? Não pode haver essas divergências. Né? A gente lembra que, uma época atrás, a coisa de uns 20 anos atrás, um pouco mais, tinha uns jornais espíritas que às vezes ficavam trazendo situações polêmicas e tal. Aquilo trazia só uma desarmonia, até que eles viram que não é assim o caminho, né? E aí passou a só, né, lidar com, como Emmanuel diz, o mal não merece comentário. Então, se tem uma coisa que não está legal, vamos procurar corrigir, mas não adianta você ficar falando o tempo todo, né? Eu disse que os adversários têm uma outra tática para alcançar seus fins. Consiste em procurar semear a desunião, né? Aquilo que eu falei, entre os adeptos, suscitando causas de antagonismo e de rivalidade entre os grupos, a fim de levá-los a constituir diversos campos, né? Quer dizer, dividir. Né? Bezerra de Menezes já dizia, né, que uma vara, você pega uma vara e você enverga, ela quebra. Agora, pega um feixe de varas, você não consegue quebrar. Então, o Bezerra de Menezes falava que os centros espíritas, eles têm que se unirem para que se tornem fortes. Né? E Kardec também falava isso para a gente. Na página 121, ele diz assim: há algo de mais pernicioso ao espiritismo do que ataques apaixonados dos seus adversários. Ele dizia que o maior perigo do espiritismo não é o que estava fora, mas sim o que estava dentro. Como assim? É o que os pseudos adeptos publicam em seu nome. A gente, quando vai publicar algo, a gente tem que ter cuidado naquela publicação, né? Para não... tem muitos livros aí que você vê com rótulo espírita, e quando você vai ver o conteúdo, não tem nada de espiritismo. Então tem que ter todo um cuidado nas publicações. O Kardec alertava isso para a gente. Lá no livro dos médios, ele fala do regulamento, né? E aqui também na página 139, nesse registro da viagem de 1862, ele diz que eis a razão da severidade imposta aos novos elementos a serem admitidos. Não creais que essa severidade possa ser nociva à propagação do espiritismo. O Kardec era acusado, né, porque ele, para aceitar alguém como associado na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele tinha todo um cuidado. Né? E a Casa Espírita não é diferente. Né? Nós tivemos aqui, na nossa região, aqui em Irajá, uma Casa Espírita, há coisa de 25 anos atrás, mais ou menos, que ela deixou de ser Casa Espírita. Por quê? Entrou um grupo de associados com outros pensamentos, aquele grupo foi aumentando, eles foram trazendo mais associados, se tornaram maioria, e aí fizeram uma assembleia extraordinária e mudaram a denominação da casa. A casa deixou de ser uma casa espírita e aquela casa deixou de existir. Né? Então, em função disso, todas as casas aqui da nossa região fez um estudo sobre o estatuto e fez algumas amarras que pudessem prevenir essa situação. Então, por exemplo, no nosso estatuto aqui do A Caminho da Luz, para uma pessoa se tornar associada, ela tem que estar frequentando no mínimo 2 anos a casa. No mínimo 2 anos na casa. Aí ela vai
ela pode vir a se tornar associada, e mesmo assim tem que ter a apresentação de algum diretor, né? Ela tem que demonstrar que tem interesse, e no estatuto diz que ela tem que se dizer espírita e tem que estar participando da casa, né? No mínimo 2 anos. Aí leva aquela proposta para a diretoria aprovando, ela entra como associada. Aí ela passa a ter direito a votar. Só depois de 1 ano, 3 anos, agora eu não estou lembrado, aqui está me lembrando ali que é 3 anos, não sei se é 1 ano ou 3 anos, de associado, que ela quando se torna associada, ela se torna um associado contribuinte. Aí ela vai passar para categorias de associado efetivo, que pode votar e ser votado, né? Então, tudo isso são cuidados para que a gente não tenha uma situação como aconteceu naquela casa, né? Entrou um grupo, né? Por exemplo, vamos dizer um grupo de sindicalistas. Olha, o sindicato tem gente para chuva, né? Então você torna a maioria fácil. Então tem que ter todo esse cuidado. E Kardec chamava atenção aqui, né, nessa questão. Não é severidade, é cuidado. Muito cuidado. Tem que ter atenção. A gente não sabe qual a intenção das pessoas, quais são os objetivos das pessoas. Contribuição também não é especificada pela casa. Não. O senhor está lembrando aqui. Cada casa tem o seu estatuto, né? No nosso estatuto, só tem assim a questão da contribuição mínima. Por exemplo, o mínimo é R$5. Que é R$5, né? Vamos dizer, para manter a casa. Mas o associado é que determina qual é o valor que ele vai contribuir, de acordo com as condições dele, né? Então é assim que é feito. Por isso que eu estou lembrando. Muito obrigado, senhor. Na página 140, Kardec fala que o advento do Espiritismo marcará uma era da emancipação legal da mulher. Isso é realmente interessante. Tão pouco dever recear a admissão dos jovens. Na questão da mulher, naquela época a mulher era muito discriminada, né? Muito mesmo. E a doutrina espírita já veio dar porque a doutrina espírita diz que nós somos espíritos. O espírito não tem sexo. Ora nós estamos no corpo masculino, ora nós estamos no corpo feminino. Então, nós somos iguais. Então, igualou. Na época, a mulher era considerada como um ser inferior. E o espiritismo foi um dos primeiros a levantar essa bandeira. E a questão do jovem também. O espiritismo sempre foi aberto, né? Antigamente se tinha uma questão do jovem. Eu posso citar o meu próprio exemplo. Eu fui vice-presidente aqui dessa casa com 23 anos. Com 23 anos eu fui convidado pelo um dos fundadores da casa para atuar como vice-presidente, né? Eu até me lembro, ele morava numa casinha aqui nos fundos, ele me chamou, conversou comigo, aí falou se eu não gostaria de ser vice-presidente da casa, se ele poderia levar essa proposta para a diretoria, né? Aí eu só perguntei para ele, o que o vice-presidente faz? Aí ele alencou e eu falei, bom, se eu puder colaborar nisso aí, de lá para cá eu venho trabalhando na casa, vim exercendo várias funções e tal, mas você vê, com 23 anos, eu era, né, recém-chegado ainda na doutrina, mas eu demonstrei muita dedicação, tanto é que chamou a atenção dele. Então a doutrina espírita sempre deu oportunidade para os jovens, né? Então isso é um fato também importante. Na página 142 ele diz: seríamos felizes vendo essa prática adotada de modo geral, uma vez que seu resultado é despertar as atenções para os princípios que poderiam ser mal compreendidos ou passar despercebidos. Sabe que prática é essa que ele está falando? Ele está falando da prática do estudo do Livro dos Espíritos e do Livro dos Médiuns. Ele, nessa viagem, ele se deparou que muitas reuniões iniciavam com o estudo do Livro dos Espíritos e com o Livro dos Médiuns. E aí ele elogiou essa prática, porque você quer conhecer o Espiritismo
É aqui, o livro dos Espíritos. Aqui está o Espiritismo. Então você não pode ser um diretor de uma casa, ou melhor, não deve ser diretor de uma casa, ser um trabalhador de uma casa espírita e desconhecer o livro dos Espíritos. Ali que está a doutrina espírita. E a gente nem frisa só o livro dos Espíritos, a gente fala todas essas publicações aqui de Kardec. E a casa aqui estuda todas essas publicações. E a gente vê a importância que é estudar. E Kardec elogiou, na época, né, as casas que já estavam adotando esses estudos. Né? Aqui ele diz assim, em um grupo da qual eu fazia parte, aqui foi um depoimento, e numa das reuniões que Kardec foi, teve um depoimento de uma pessoa, e ele diz o seguinte, que em um grupo do qual eu fazia parte, durante minha permanência em Lyon, um homem, envergando roupas de trabalhador, ergueu-se no fundo da sala e disse, como se alguém levantasse lá no fundo e disse assim, Senhor, há 6 meses eu não acreditava nem em Deus, nem no diabo, nem que eu possuísse uma alma. Eu não acreditava em nada. Estava persuadido de que quando morremos, tudo se acaba. Não temia Deus, pois o negava. Não temia as penas futuras, uma vez que ao meu parecer, tudo findava com a vida. Então, eu não tinha medo de nada. Será bom dizer que eu não orava, pois desde a minha primeira comunhão, não voltara a pôr os pés na igreja. Então, depois que ele fez a primeira comunhão, ele discordando daquelas situações lá na igreja, ele simplesmente abandonou e disse que não acreditava mais em Deus e nada. Até que, ele diz, além disso, eu era violento e arrebatado. Para resumir, eu não acreditava em nada, nem mesmo na justiça humana. Há 6 meses, assim, era eu. Foi, aqui eu perdi uma letra aqui, foi então que me aproximei do Espiritismo. Durante 2 meses eu lutei. Entretanto, eu lia, compreendia e não me podia furtar a evidência. Uma verdadeira revolução se operou em mim. Hoje já não sou o mesmo homem. Oro todos os dias e frequento a igreja. Quer dizer, ele passou a voltar a frequentar a igreja. Quanto ao meu caráter, perguntei aos meus amigos se eu mudei. Outrora, irritava-me com tudo. Nada me exasperava. Hoje sou tranquilo e feliz. E bendigo a Deus por me haver enviado suas luzes. Então, olha que depoimento importante. Aí tem 2 características. Que o Espiritismo foi muito perseguido pela Igreja Católica. Né? Muito perseguido. E ele dizia constantemente para os padres, quando ele era debatido com ele falava que o catolicismo não tinha que combater o espiritismo, ele tinha que combater o materialismo. Porque o inimigo comum é o materialismo. Né? E ele ressaltava isso também, que o espiritismo ele não tirava ninguém da sua religião. Né? Tanto é que ele não considerava o espiritismo como religião, justamente para que isso não acontecesse. Né? Frequentava na época de Kardec católicos, protestantes, budistas. Essa é uma questão importante. E aqui está uma prova que Kardec fala, né? Porque esse homem voltou a frequentar a igreja. Né? Porque ele voltou a ter, né, confiança em Deus, em acreditar em Deus. Voltou a ter fé no futuro. Então ele se transformou. Então, fruto da doutrina espírita. Por quê? A doutrina espírita deu a ele explicações que antes ele não tinha, para que ele pudesse entender, para que ele pudesse compreender. A gente, quando ouviu Jesus falar, na casa do Pai tem muitas moradas, na época de Jesus a gente não entendeu nada. A gente achava que a Terra era o único planeta que existia, não entendemos nada. Hoje,
É possível, né? Tem bilhões e bilhões de planetas. Não é possível que esses, né, bilhões e bilhões, nenhum deles é habitado? Claro que é. Aí, quando Jesus falou isso, na casa do Pai é muitas moradas, já dá para a gente entender. Então, são situações que a doutrina espírita dá explicação para a gente muito plausível, né? Jesus falava, bem-aventurados que são perseguidos. Gente, como é que você é bem-aventurado por ser perseguido? Mas por que Jesus falava isso? Porque se hoje você é perseguido é porque você fez algo numa encarnação anterior e agora você está resgatando. Diante disso eu já entendo, já compreendo. Mas antes, como assim? Eu vou ser bem-aventurado por ser perseguido? Então, são explicações que vão trazendo a razão para a gente. Aí a fé raciocinada. Então, Kardec ressaltava isso para a gente. O Espiritismo propõe a reforma da humanidade, por isso que ele incomodou muito. Né? Porque ele veio tirar uma série de situações que estavam sendo abusivas. Né? Eu costumo dizer que o Espiritismo tem 158 anos, né? Algo assim. E né, atualmente eu estou com 59 anos. Vamos dizer, quanto tempo eu fiquei na espiritualidade? Vamos dizer que eu fiquei 200 anos ou 150 anos. Então, obviamente, essa encarnação é minha primeira encarnação como espírita. E outras encarnações, o que eu era? Provavelmente eu era um católico, provavelmente eu era um protestante. E como é que eu fazia? Como é que eu agia? Se a gente for ver na história, né, nós vemos o Papa João Paulo, né, em plena televisão, né, ele pediu perdão à humanidade pelos erros cometidos pela Inquisição. Lembram disso? Em plena rede nacional ele falou isso. Por quê? Porque se cometeu muitos enganos, fazia-se guerras, perseguia-se. E quem pode afirmar se não era um de nós? Se eu não era um dos perseguidores? Se naquela época, eu em nome de Jesus, né, porque em nome do cristianismo, em nome de Jesus eu persegui. Eu botei gente na fogueira, eu assassinei. Isso aconteceu com os espíritas. Na época, o Napoleão III, que é o imperador lá da França, era amigo de Kardec. Mas o imperador que veio depois do imperador III, ele se associou, a igreja se associou com ele. E esse imperador, ele mandava fuzilar os chamados comunistas. E a igreja, se aproveitando dessa situação, às vezes relacionava com o imperador, com o império, alguns espíritas como comunistas. E aí eles foram fuzilados, simplesmente porque eram espíritos. Né? Então você vê, quantos erros nós cometemos no passado. Aí hoje a gente tem que corrigir. Hoje estamos aqui para corrigir esses erros. Tá. Hoje a gente está aqui para corrigir esses erros. Na época, a natureza era confundido com marxista. Marxista. Tinha várias denominações. A gente sabe que, por exemplo, numa guerra, acontece barbaridade. Né? E muitas delas, por exemplo, na Segunda Guerra, o Hitler foi o que fez coisas piores. Mas muita coisa que aconteceu, o Hitler nem tomava conhecimento. Muitas experiências que alguns médicos fez com o ser humano, o Hitler nem tomava conhecimento que aquilo estava acontecendo. Isso é barbaridade. Né? Então,
essa reforma da humanidade, ela vem trazer isso, ela vem mostrar para a gente que a gente tem que corrigir esses erros. Então, o Espiritismo é o cristianismo redivivo. O que é isso? É tirar tudo aquilo que não tem nada a ver com Cristo. Não foi nada disso que Cristo ensinou. Foram criações que vieram depois, que nós incluímos. Né? Então, é isso que é a proposta. Então, você pode ser um protestante e você ter conhecimento da doutrina espírita. Isso vai te ajudar. Você vai te ajudar a fazer uma boa pregação lá na igreja, né, protestante. Você pode ser um padre e ter conhecimento da doutrina espírita. Isso vai te ajudar lá na homilia, né, quando você estiver falando, comentando. Então é isso. Porque o Espiritismo está baseado nas leis da natureza. São leis da natureza. A encarnação é uma lei da natureza. A imortalidade da alma é uma lei da natureza. A comunicabilidade é uma lei da natureza. Você acreditando ou não acreditando, é isso que acontece. Não tem jeito. É uma lei da natureza. Então ele propõe a reforma da humanidade. Por exemplo, nós vemos aí os nossos governantes, às vezes cometendo crimes assim terríveis, né? Aí desviando dinheiro. Aí eu costumo dizer o seguinte: eles não fazem ideia do compromisso que estão assumindo. Porque às vezes a pessoa pensa, eu desviei 6 milhões da Previdência. Mas esses 6 milhões ia para onde? Ia para o hospital X, Y, Z. Aquele dinheiro não chegou no hospital. Então muitos pacientes que lá estavam não receberam o tratamento como deveria. O que aconteceu? Vieram a falecer. Muitas famílias que dependiam daquela pessoa deixaram. Então tudo isso é responsabilidade de quem tirou o dinheiro. Pessoas se suicidaram por esse motivo. Tudo isso é responsabilidade. Então imagina a dívida como é. Quantas encarnações será necessário para mim reparar aquilo? Será que numa encarnação eu posso reparar com 100, 200 pessoas? Não tem condição. Então olha só, como é que eu estou dificultando a minha evolução? E às vezes você não tem noção. Por isso que ele diz que é a reforma da humanidade. Mas se você tiver esse entendimento, esses nossos irmãos, por inteligência, eles não fariam isso. Porque eles vão ver que isso vai ser pior para eles. Por interesse, eles não fariam isso. Não basta um bom instrumento, é necessário dispor de um bom músico. Kardec fala isso em relação à mediunidade. Né? Então não basta você ser um bom instrumento, né? Não basta ter uma mediunidade, uma capacidade imensa. Tem que haver uma dedicação. Né? A gente conhece aí Chico Xavier. Quem é que critica Chico Xavier? Não tem ninguém que critica Chico Xavier. Mas por quê? Porque ele teve uma disciplina com a sua mediunidade. Ele diz assim: melhor médium é aquele que é menos enganado. Chico Xavier falava isso. Né? Por quê? A possibilidade de ser enganado sempre existe. O Chico Xavier, quando ele foi no Pinga Fogo, ele revolucionou o espiritismo no Brasil. Pinga Fogo foi um programa de televisão que tinha na época de maior audiência. E quando o Chico foi nesse programa, foi a maior audiência, que nunca mais teve uma audiência igual aquela. E o programa levou quase o dobro de duração, porque o diretor do programa ligava para lá e falava: não, deixa o programa. Ele cancelou toda a programação depois, foi um sucesso. Mas Chico custou muito aceitar ir para o Pinga Fogo. Por quê? Porque teve alguns anos antes que teve 2 jornalistas da revista Cruzeiro que foi procurar o Chico. Um deles, todos 2 se apresentaram como americanos, foram falando inglês. Chico não conhecia inglês, né, e tudo, e aí Chico recebeu com o maior carinho, e eles fizeram um maior envolvimento com o Chico e tal. Aí quando eles foram publicar o fruto do que eles entrevistaram o Chico, eles publicaram tudo equivocadamente. Aí Chico ficou chateado com aquela situação. Não foi aquilo que aconteceu, né?
Chico ficou muito triste. Ele prometeu a si mesmo que ele não ia mais dar entrevista para ninguém. Só que os repórteres acharam que enganaram o Chico. E enganaram o Chico, mas não enganaram Emmanuel. Porque quando o Chico deu um parnaso do além-túmulo para cada um de presente. E na folha seguinte, deu uma dedicatória. Só que eles não deram importância para aquela dedicatória. Só quando eles, depois que publicaram a reportagem, um deles deu a dedicatória e estava a dedicatória com o nome deles verdadeiro. Quer dizer, eles enganaram o Chico, mas não enganaram o Emmanuel. Né? Aí o Chico questionou ao Emmanuel por que deixou ele ser enganado. Aí o Emmanuel falou para ele que ele aprendesse. Para ele aprender, né, a ter controle com a vaidade, que ele se achou importante, que estava sendo entrevistado por 2 repórteres norte-americanos, né? Naquela época, imagina, né? Então, foi isso. Então, o melhor médium é aquele que é menos enganado. Então, ele tem que estar sempre aberto às sugestões para que ele seja alertado quando